Depois desse intervalinho aqui, eu pedi para vocês darem uma olhada em dois esquemáticos, né? Esse esquemático aqui, que é de uma placa com dois amplificadores, basicamente. Vocês enxergaram de diferente aqui, na verdade? Ou vocês nunca já tinham tido contato com um tipo de esquemático desse tipo? Ele, inclusive, é desenhado no próprio KiCad, né? Vocês vão ter acesso a todo o mesmo tipo de... mesmo esquema, mesmos símbolos, tudo igual. O que eu quero chamar atenção aqui, principalmente, é dividir partes com funções diferentes da placa separadamente. Se vocês olharem aqui, toda a parte de cima, vou afastar um pouco mais aqui, toda a parte de cima aqui está desconectada, não tem nenhum sinal ligando com a parte de baixo, explicitamente. Os sinais são ligados daqui de cima para baixo por meio dessas flags aqui de alimentação. Por exemplo, VCC, está pequenininho aqui em cima, eu vou dar um zoom nele. Esse símbolo aqui, VCCQ e GND ground aqui, são os links de conexão com a parte de baixo do circuito, então não preciso ligar explicitamente. A alimentação está toda particionada aqui em cima. Aqui embaixo tem algumas partes separadas por organização. Eu tenho separado um estágio de entrada, aqui por linhas pontilhadas, um estágio de saída, uma opção de amplificação 1 e uma opção de amplificação 2 aqui embaixo, toda a parte de baixo. E as poucas interconexões entre esses estágios são simplesmente, se a gente parar e olhar aqui no meio, esse ponto aqui de interconexão entre os estágios. Mas eu procurei deixar ele bem dividido por linhas aqui para deixar bem clara a função de cada parte. Não é que vocês precisam saber entender cada uma das partes, mas na leitura facilita. Aí eu consigo documentar com pequenos comentários aqui, não tão pequenos às vezes, né? Qual a função esperada dessa primeira parte aqui? E já está documentado, ó, para que vai servir o jumper 2? O jumper JP, underline acompanha, underline entrada, underline DC, for fechado, a entrada é acoplada a DC. Se o jumper permanecer aberto, é acoplado somente a parte AC. Quer dizer, passa pelo capacitor. A entrada, o jumper conecta 50, liga um resistor de 50 ohms à entrada. De fato ali. Toda essa parte isolada aqui, vão ter 3 circuitos integrados que estão aqui. O 1, o 2 e o 3. E também tem algumas explicações, como é que eu calculei o ganho, qual é a relação do ganho com os resistores. Isso para facilitar quem for montar ou for usar isso aqui, né? Aqui embaixo também tem um outro circuito integrado na opção 2. Mas a ideia geral disso aqui é tentar explicar de uma forma clara a distribuição das coisas e que alguém bote o olho em cima e entenda o que é. É um amplificador linear com capacidade de corrente de saída mais ou menos 500 mA e largura de banda, bandwidth, maior que 10 MHz. Então, eu tento explicar aqui. E aqui embaixo, inclusive, tem coisas separadas aqui, que nem parte da PCB são, não estão ligadas por nada aqui. Para me facilitar a construção, eu deixei numa seçãozinha separada algo que não tem função lógica nenhuma, mas tem função prática. Eu deixo já 4 símbolos aqui, de que vão ser 4 furações que vão ter na placa, e elas estão ligadas eletricamente no terra, ground. E eu também deixei 4 pinos adicionais aqui, para conectar uma ponteira que precisa medir algo ligado ao terra. Porque basicamente todas as medições que eu tomo são com referência ao terra, então eu já deixo, principalmente perto dos cantos da placa, alguns pinos a mais com pinos de terra para pegar essas medidas de referência da placa. Então, a ideia principal disso aqui é mostrar que dá para organizar e separar numa própria folha, né, os componentes, e fique de alguma forma intuitivo, olhar e entender o que cada parte faz. Vocês ficaram com alguma dúvida olhando geral assim? Eu não vou dizer em função de função, o que faz cada componente, cada partezinha, mas de como é organizado e qual o objetivo de cada parte, fica mais ou menos claro disso aqui? Eu pedi, de verdade, se vocês acharem algum erro, me digam aqui. Talvez até algum erro de explicação, algum erro de componente, um componente sem algum parâmetro necessário para a construção. Alguém que queira olhar com cuidado aqui e for um pouco mais a fundo, vai ver que eu não especifiquei esse diodo aqui em cima. Esse diodo está simplesmente especificado como diodo. Porque eu, de fato, ainda não sei qual que eu vou usar, então eu vou botar depois um footprint que
tipo through hole, com tamanho suficiente para botar o diodo, mas eu vou escolher ele só depois. Agora não era o objetivo escolher qual tipo de diodo. Se eu vou botar um retificador comum, um diodo rápido, mas eu não especifiquei. Então isso aqui vai ser um... Mais tarde eu vejo. Um diodo sem modelo, de fato. O que mais aqui também? Esse transformador aqui também não está especificado. Um transformador de desacoplamento DC. Mas eu vou ver depois, relação de espiras 1 para 1. Aqui tem o especificado, o indutor está especificado, resistores estão especificados, capacitores estão especificados, todos os parâmetros. Mas então, essa análise dessa placa aqui é para ser intuitiva nesse sentido, não é para excessivamente complicada. E se a gente pular de volta lá para BeagleBone, que era o segundo exemplo de placa, ela já tem felizmente ela tem uma página de capa que já diz direitinho, ó, o que eu vou esperar encontrar em cada página de esquemático. Essa própria capa, na primeira página, gerenciamento de energia na segunda página, processador 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Tem 3 páginas só para conectar as partes do processador. E nessa placa é o centro principal dela. Se a gente for olhar essa placa BeagleBone, é provavelmente um modelo parecido com esse aqui, eu não tenho certeza qual a revisão que é. Mas o principal dela é um processador grande que tem no meio. E todos os periféricos. LEDs, configuração e botões. Memória, 7. 8, Ethernet USB. 9, concentrador USB. 10, serial JTAG. E 11, os conectores de expansão, micro SD e LDO, que eu não sei o que significa agora. Dá pra gente olhar lá naquela página. Mas o que é legal disso aqui, eles não desenharam um baita de um esquemático que eu precisasse ter uma folha A0 para imprimir ele. Imagina um esquemático gigante, que se eu tivesse uma folha enorme para imprimir ele. Eles dividiram em páginas para permitir essa, vamos dizer, separação, que seja viável imprimir ele, por exemplo. Vamos verificar, a gente pode imprimir de repente numa 4 e vai ficar bom o tamanho dele. Aqui, ó. Ah, não. Rev A3A não tem nada a ver com o tamanho da página. Mas como é que a gente faz a interconexão? O Leandro comentou ali, cruzes R$1.000 uma plaquinha dessas, BeagleBone, não conhecia. É muito legal uma plaquinha dessas, Leandro. E não é tão cara assim, de repente uma usada consegue um pouquinho melhor até o preço. Talvez por uns R$500 consegue uma plaquinha dessa BeagleBone. Mas é um processador bem poderoso aí para aplicações de coisas integradas. Consegue rodar até uma distribuição de Linux dentro dela. Já vem com imagens para te gravar no cartão SD com distribuições prontas aí. É um computadorzinho pequeno. Dá para botar um monitor ligado direto nela, depende da versão também. Mas qual a ideia desses nossos esquemáticos aqui? A interconexão entre as folhas vem tudo por esses conectores aqui off-page. Se vocês forem observar, em vários lugares tem esses conectores off-page aqui para essa simbologia. E tendo o nome do sinal e a página na qual ele também é presente, então PMIC Power Enable, deve ser. Se eu pular para a página 4, eu devo encontrar onde mais ele é ligado. Aqui, ó, PMIC Power Enable. Já estava bem aqui em cima, por coincidência. É ligado nesse componente USB, o U5B aqui. Não é USB, é o U5B é o nome, cuidado. Esse é o nome dessa instância, não importa o que ele seja, é só o nome da instância do componente. E se vocês olharem também aqui no nome dele, PMIC Power Enable 2, eu posso voltar na página 2, que era aquela da qual eu tinha vindo consultar. PMIC Power Enable. Então a interconexão entre as folhas vem por esses conectores aqui. Em geral, quando não tem um conector off-page desses, indicando que está em outra página, se eu buscar, por exemplo, BAT, ou BATSense, ou BLOut aqui, provavelmente esses sinais só existem nessa página aqui. Então, sinais que estão assim, eu vou procurar pelos nomes nessa página aqui, provavelmente eles estão espalhados aqui em volta, desse circuito com o nome U2. E o modelo desse circuito é esse aqui de baixo. Então é bem importante isso também, que tenha o nome da instância, que é único, e o nome do modelo, que aí é o modelo do componente, que pode se repetir, obviamente. O que mais aqui? Ele também reutiliza esse monte de simbologia aqui para os diversos tipos de terra. The-ground, A-ground, uma simbologia aqui de carcaça, pelo jeito, não necessariamente terra. Mas, por ser um sistema super complexo, é óbvio que a gente tomaria horas para analisar e tentar entender como as coisas são realmente conectadas aqui. Então, eu não esperava que nos 10 minutos vocês conseguissem pegar tudo. Mas para a gente ver que é possível representar
um sistema bem complexo, com uma placa aí com diversos componentes integrados, bem, vamos dizer, com desempenho alto e com uma alta capacidade. Tem inclusive memória RAM integrada ali, um dos circuitos. E a gente consegue aqui correlacionar os sinais todos e tentar seguir o que ele tem aí. Essa placa aqui, como diz lá em cima na... Desculpe, esse esquemático aqui, como diz lá em cima na primeira página, não é constituído para ser uma referência de design. Não é para pegar esse esquemático, não foi pensado para pegar e fabricar essa placa, de fato. Mas só para dar o suporte para que os usuários consigam entender onde é que estão as coisas, consigam fazer manutenção, de repente, quando encontram um problema, saber o que testar, saber olhar nos terminais, entender o que cada componente faz, já que ele está dividido conforme a funcionalidade aqui. Mas é um exemplo legal aí, uma placa bastante complexa e razoavelmente acessível de se interpretar os esquemáticos dela.